A comunicação hoje no jornalismo, no futebol, está mudando pouco a pouco, com o avanço das tecnologias, com a própria sociedade mudando, a comunicação também vai se alterando pouco a pouco. E eu tenho o privilégio hoje de conversar com uma das minhas referências, uma das pessoas que, na minha opinião, mais entende de futebol e mais sabe fazer com que o complexo, com que o sistêmico fique fácil, fique com um entendimento plausível para todos os públicos. Então solta a vinheta que hoje o programa está imperdível. Meu convidado, jornalista Paulo Calçade, eu já estive algumas vezes com ele nos eventos que a gente gravita aí sobre estudos do futebol. Me identifico muito com o Calçade nessa busca pelo conhecimento e com toda a humildade do mundo, estou muito atrás dele. O Calçade está anos à minha frente nessa busca pelo conhecimento. A gente tem vários amigos em comum e eu lembro, viu, Calçade, eu já te coloco essa primeira provocação. Eu te encontrei no evento antes da pandemia, que tinha mais eventos, né? Agora pouco a pouco estão voltando, mas tivemos uma pausa. Foi um evento da THE 360, nem sei se você vai lembrar, e nem te falei isso fora do ar, que a gente estava em 2018 e ia começar o Campeonato Brasileiro. Eu te falei, Calçade, a gente tá avançando, porque hoje a gente tem técnicos com ideias, né? Eu lembro que tinha o Roger Machado, tinha o Rogério Ceni, tinha vários treinadores. Foi um pouco antes do boom dos estrangeiros ainda. E aí a gente concordava com isso. Poxa, que bom, né? Que as ideias estão avançando. Agora, 2026, a gente grava esse material dia 21 de julho, uma terça-feira à tarde, depois de uma Copa do Mundo, 2 dias depois da grande final de Espanha e Argentina. E aí eu te pergunto, já coloca essa provocação, Calçade, avançamos no quesito ideias no futebol brasileiro? Grande abraço, prazer falar contigo, Paulo Calçade. Oi, Capretti, foi um prazer estar aqui. Nessa busca de conhecimento não tem corrida, ninguém está todo mundo junto. Né? É só continuar correndo, né? O problema é quando a gente para, aí a gente é atropelado, né? Cara, eu entendo que a gente está em constante assim, movimento, né? e avanços. A questão é que talvez a gente, aquilo que a gente nós poderíamos ser produtores de conteúdo, né? Desses avanços. E talvez a gente esteja hoje replicando um conhecimento que não é nosso. E por fato de não ser nosso, não é que ele é ruim, ele é ótimo. Nas escolas aí, os países, Portugal, Espanha, Alemanha, a gente tem aí gente maravilhosa, a Itália mesmo, embora o futebol italiano não esteja no grande momento, mas a gente tem muita gente trabalhando, né, nesse sentido no futebol, de melhorar os recursos, melhorar o treinamento, a percepção do jogo. E eu só lamento que às vezes isso chega atrasado aqui, porque os jovens treinadores aqui que estão mais conectados com essa evolução, esses caras não têm espaço. Aqueles mais antigos se queixam da chegada dos estrangeiros, mas esse movimento de chegada, ele vem para preencher um vazio que o futebol brasileiro apresentou. Não é que só um modismo. Para muitos pode até ser. Né? Você começa a contratar estrangeiro, um dá certo ali, o outro também. Você falou, preciso de um português para mim. Era um português também. Né? Então, cara, não que os treinadores brasileiros não tenham talento, mas a nossa escola aqui sempre foi uma escola dos mais antigos, uma escola do aprendizado da experiência, né? Aquilo que a experiência formou ao longo dos anos, e não aquilo que a experiência e o conhecimento buscado, né? Que o conhecimento foi atingido, foi acessado, a união deles, que a união é a perfeita, né? É mais legal. Quando você tem aquilo que você busca, que você aprende com aquelas ideias que você construiu ao longo da vida, né? Estou falando especificamente para eles. E isso vale para a gente também, para a nossa área, né? O futebol, ele é uma área de desenvolvimento diário. Então, as coisas que a gente acreditava, ou elas eram realmente verdadeiras 10, 15 anos atrás, talvez não sejam mais hoje. Hoje, isso já pode ter sido superado. Então, a gente tem que estar sempre atento. E esse é o ponto, acho, chave do nosso trabalho. Porque dá um trabalho, dá uma trabalheira, né, cara? Você tem que ficar ligado o tempo todo. Às vezes você podia simplesmente desligar, falar assim, eu não quero saber de mais nada. Eu vou trabalhar só com o nome,
aqui, já cheguei num lugar, tal, legal, e eu vou gastar isso. Então, mas não dá, né? Não dá para fazer assim. Isso não quer dizer que a gente vai estar o tempo todo certo, mas é o seguinte, né? Primeiro, certo, estamos quando buscamos conhecimento. Depois a gente vai processar esse conhecimento. Errados estamos quando a gente larga tudo e fala, dane-se, não estou nem aí, que se dane, o futebol é do jeito que está na minha cabeça. E o futebol tem que se movimentar pela minha cabeça. Isso acontece muito com regras do jogo. Eu posso concordar ou não com a regra. Apenas quando eu olho um lance na televisão ou no estádio, eu tenho que dizer se aquele lance, aquela decisão tomada pelo árbitro, ela está perfeitamente adequada às regras ou não. E não ao que eu gosto ou não gosto. Aí o árbitro está certo, ele marcou um pênalti que condiz com a regra daquele momento. Aí eu falar, mas isso aí é uma bobagem, pô, 30 anos atrás não era pênalti e tal. Então, como é que eu posso informar o público se eu estou ali dando uma opinião? Eu não estou informando o público, né? Eu estou só dando uma opinião se eu gosto ou não gosto. E, cara, sinceramente, o que o jornalista gosta ou deixa de gostar também não faz a menor diferença, né? A gente melhor olhar aquilo que o futebol é, né, Press? E não aquilo que... O que a gente gosta tá bom, às vezes a pessoa quer saber. Como é que você gosta? Eu gosto de jogo que tem a bola no pé. Minha preferência. Como eu sempre digo com meus colegas, a gente falou muito no Mundial, imagina você, garotinho, jogando bola e a bola passa no seu pé uma vez em 20, 30 minutos. Porque o resto do tempo você está ali, você está marcando, você está voltando, você está olhando, tal. Você não está jogando, a bola não passa no seu pé. Quando a gente jogava a bola na rua, a gente queria ter contato com a bola. Então, logo, esse jogo sem contato com a bola existe, pode ganhar títulos, pode ganhar uma Copa, e eu reconheço. Legítimo, é legítimo. Agora, gostar é outra coisa. Sem dúvida. Ô Calçade, na função de comentarista que você exerce, o que me encanta no seu trabalho é que você consegue trazer a opinião ali do factual, mas sempre com um conceito. E a minha pergunta é, quando que você começou a despertar para esse lado da análise? E teve aquela sua série histórica que você dirigiu um time, com certeza isso aconteceu, por causa do seu conhecimento, porque você ali é um comentarista que foge trivial. Eu pergunto isso por quê, Calçade? O que me marcou foi 2014, a Copa, o 7-1 que a Alemanha tomou, foi um marco na minha carreira. Ali eu me senti também perdendo de 7-1. Todos nós perdemos, não foi o Felipão, não foi o Júlio César, não foi o Dante, não, fomos todos nós. A indústria do futebol brasileiro perdeu de 7-1, aí eu fui estudar. E aí eu conheci a Universidade do Futebol, conheci o professor Medina, o Eduardo Tega, e fui. Rodrigo Leitão, Leandro Zago, Alcides Scali, Israel Teodo, e aí fui e não parei mais. Então o start para mim foi 2014. Aquilo para mim, eu não ligo para resultado, né, Calçado? Eu sou totalmente frio, para mim não muda nada quem ganha ou quem perde, é a nossa profissão, mas aquilo me marcou demais. Eu fiquei um mês mal, refletindo, e aí eu fui estudar. Você teve um ponto, Calçade, que você passou também a ter esse olhar, ou isso já vem da sua formação lá atrás, na sua adolescência, esse gosto pela leitura, pelo estudo? Porque não é fácil, a gente conversava aqui antes, você tem que acompanhar os jogos e você tem que trazer um conceito também, né? De novo, não é só falar, perdeu é bom, perdeu não serve, não, tem que ter uma análise por trás. Teve um start para você também ir para esse viés da análise, Calçade? Teve. Primeiro, assim, quando eu comecei minha carreira, né, eu era um menino de 15 anos de idade que jogava bola na rua, jogava bola nos lugares, nas quadras, tal, e aí eu decidi o que eu ia fazer da vida, tal, e eu não conseguia pensar em nada. Eu adorava futebol, eu jogava futsal, né, eu era do futsal, jogava futsal e era futebol de salão naquela época, com a bola pesada, não era essa bola de hoje que quica, né? Era outro jogo, aquela bola de 400 e 500 gramas, né? O negócio era uma delícia, era maravilhoso. Eu era goleiro, depois joguei em todas as posições, né? E, bom, aí esse menino decidiu, falou, bom, acho que eu vou ficar perto do futebol, né? Já era fanático, assistia todos os programas, assistia entrega de prêmio para jornalista, eu adorava esse mundo. Aí eu decidi fazer jornalismo, né?
falei para ficar perto. Fui para cá, fiz jornalismo, me formei ali. Antes de me formar, entrei na Gazeta Esportiva, que era da Fundação Casper Libero, dali, né, onde tem a faculdade Casper Libero. Cara, iniciei minha carreira ali. E fui da Gazeta para o Diário Popular, do Diário Popular para o Jornal do Brasil, do Jornal do Brasil para a Folha. Isso foram 10 anos. Aí eu parei, tal, veio esse embrião da ESPN, então eu deixei o mundo do impresso, e até aí não tinha começado nada, era repórter. E com a ESPN, fazendo jogos dentro de campo, ali como repórter, eu nunca tinha trabalhado nisso, com televisão, não me imaginava trabalhar em televisão, nem em rádio. Eu era um cara, me preparei para o impresso. E eu ouvia os comentaristas de rádio, cara, eu falava, gente, esses caras têm opinião sobre tudo o tempo todo, cara, não é mole fazer isso e tal. E na ESPN, aí, dentro dessa trajetória, né, TVA Esportes, depois de ESPN, em 94, o nosso jogo, o primeiro jogo, foi em janeiro de 94, o jogo teste. Então, assim, eu estava ali, né, a gente ia fazer o Paulista. Cara, dentro de campo, aí eu vi um anúncio na Jovem Pan, no programa do Vanderlei Nogueira, e abriu inscrições para o curso de arbitragem na Federação Paulista de Futebol. Aí eu fui me inscrever. Me inscrevi, era o Gustavo Caetano Rogério, professor. E o Gustavo foi a pessoa, assim, ele é o ícone dessa história aí, sabe? Porque fazendo o curso de arbitragem ali, eu fiz assim o curso, não me fiz como um árbitro, fui apitar, nada, eu só queria aprender mesmo. Paulo César Oliveira, daquela turma, Silvia Regina, tinha outros árbitros. Aí eu vi que tinha um mundo, eu tinha trabalhado 10 anos com futebol já, em jornal, e havia um mundo completamente desconhecido, que era o da arbitragem. Aí caiu minha ficha, eu falei, poxa, se eu trabalhei com futebol a vida 10 anos, desde pequeno, acompanhando, cara, eu não sabia nada de arbitragem, imagina o resto. A ficha caiu, imagina o resto. Falei, então realmente eu não sei nada, né? Gostar gostar de futebol, no caso a gente trabalha com futebol, não era gostar de esportes, eu ia ver basquete, eu ia ver um monte de coisa, Fórmula 1, mas o meu negócio era futebol. Gostar é um ponto importante, ninguém vai trabalhar porque não gosta, se eu não detesto futebol, vou trabalhar com futebol. Então gostar era a condição básica. Agora, entre gostar e conhecer e saber é uma diferença monstruosa. Não dá para trabalhar na área só gostando, porque você vai falar um caminhão de bobagens, daquelas de dar vergonha, né? E aí, cara, eu tenho muita preocupação, porque eu prezo muito conhecimento. Eu fico imaginando, eu falei, ninguém escapa de falar uma bobagem, simples, ainda mais está todo dia no ar. Mas eu falei, eu preciso diminuir a quantidade, né? Eu não posso ficar mal perante o olhar daqueles que realmente conhecem. Eu sentia isso, né? Então, cara, aí veio um monte de coisa. Aí deu esse flash, eu falei, esse é o caminho. Eu estava na televisão, a minha dinâmica ali tinha um pouco mais de tempo. Aí fazer um monte de coisa, fiz extensão universitária na USP, com o professor Zé Luiz Fernandes, fiz depois, fazer os cursos do Sindicato dos Treinadores, tive aula do Sandro Ascovitch, tive aula com o Beckerman, era uma experiência, né, cara? Eu vi o primeiro cara que eu vi dar um treino sistêmico foi o do Sandro Ascovitch, ali no CPUSP, que no treino dele, para quem não entende a terminologia, você tinha o técnico, o físico, técnico, tático, tudo na mesma prática, você não era analítico dividindo, né? Agora vamos fazer o técnico, agora vamos correr, agora... Então, cara, falei, nossa, olha o treino desse cara, né? E ele explicando tudo. Então, eu ia fazendo essas coisas que iam aparecendo. Aí pintou a pós-graduação na USP mesmo, de futebol. Isso em 2001 e 2002. Eu fiz a primeira, um ano, e não fiz o TCC.
Aí me inscrevi no outro ano, fiz outra vez. E para quem não era da educação física nem do esporte, era muito importante. Eu era jornalista, e sou jornalista, num meio acadêmico, que era para entender, era uma pós-graduação de futebol voltada para treinamento, conceitos. E aí o segundo eu fiz meu TCC em velocidade no futebol. Eu poderia fazer de jornalismo, blá, blá, blá. Eu falei, não, eu sou enjoado, eu vou fazer na área deles, né? E fiz. E foi um trabalho. E, cara, aí foi, né? Aí Universidade do Futebol, com Medina, Ortega, fiz Educar pelo Futebol, modelo de jogo, gestão, tem curso que eu já, assim, eu preciso pegar meus diplomas aqui. Fiz a GV, que eu queria conhecer o outro lado de negócio também. Então fiz um curso que fez a Paula, do basquete, o Sócrates fez, muita gente fez, era um curso da FGV de negócios do esporte, na época estava explodindo essa coisa. Então, cara, eu tentei, assim, conhecer todas essas vertentes, como isso funcionava, tanto do aspecto do negócio, como também do futebol dentro de campo. Eu falei, bom, aí eu vou ser um cara mais completo para poder passar informação para o público. E em 95, a gente começou a receber um jogo do Espanhol. E eu, cara, não imaginava, eu já estava trabalhando na televisão, nunca tinha trabalhado, não tinha feito, no curso de jornalismo, não tinha aprendido nada sobre TV e rádio. E eu estava lá dentro, né, com dificuldade. E aí chega um jogo do Espanhol para a gente sonorizar e ao ar na quinta-feira. E o jogo do domingo. Cara, aí em 95, o Prieto ia narrar, a televisão naquela época, acho que era Trajano, óbvio, que é o criador de tudo, com Antero Greco, já estava lá, Gilvan Ribeiro, eu, Prieto, não tinha muita gente, não. Depois veio o Matinas, trabalhou uma época com a gente, o Matinas Suzuki, era legal. E, cara, o Calçade comenta, tal, nunca tinha comentado um jogo na vida, não tinha feito nada disso, não sonhava com isso. Hoje a garotada pode sonhar em ser comentarista e buscar um caminho sem ser repórter, sem ser nada, só comentarista, né? Eu fiz aquele caminho antigo, que era legal pra caramba, enriquece num nível que é repórter, jornal, vai pra rua, vai ver treino, vai não sei o quê. Pô, cara, eu fiz quantos treinos eu não fiz ao lado, assim, de lado, eu e os outros repórteres de Tele Santana, que o Rubens Minelli, entendeu? Eu sempre brinco, o Minelli às vezes cornetava os caras, treinando. É que existia ali você tinha ali uma questão de entendimento ético, né? Você não ia falar Minelli zoou o cara escrevendo, né? Era uma confiança ali que existia. O Minelli é a figuraça. Então, você assistia treino, você via o cara dando treino, né? Hoje, você fala assim, por que eu não, se eu pudesse voltar no tempo com conhecimentos de hoje, para poder olhar para aqueles treinos todos, né? Mas aí, pintou esses jogos, era a temporada 95-96, o Atlético de Madrid ganhou a Copa do Rei e o Campeonato Espanhol. Na temporada seguinte já era ao vivo. Cara, e aí eu começava, assim, a internet, a manivela, né? Aquele barulho de escada, né? Cara, demorava 8 horas para carregar um site quando tinha alguma coisa, e eu ficava de manhã até a hora do jogo pesquisando, porque eu tinha que ter segurança, né? Mas aí, cara, que eu comecei, toda essa questão do estudo foi paralelo ou foi também junto com isso e depois. Cara, aí eu peguei gosto pela coisa, eu achei legal. Aí eu fui para a Rádio Bandeirantes, depois para a TV Record, aí voltei para Bandeirantes, ESPN, e desde 2005, eu acho, eu estou na ESPN já nesta segunda passagem, né, de 94 para cá, são 94 para cá, 32, nós estamos né? aí já com 32 anos, esses 32, uns 29 lá dentro da ESPN. E então, cara, a trajetória foi essa, foi de descobertas, não de muitos planos assim, vou fazer isso,
Mas a partir do momento que o Gustavo lá me abriu esse mundo e mostrou para mim que quando você conhece alguma coisa profundamente é muito melhor, eu falei, opa, eu vou para todas as portas que se abrirem aqui, eu vou abrir todas. Porque aí, o Capretti, entra aquilo que eu te falei. Eu falava, como é que esses caras podem falar sobre tudo, não sei o quê? E a base acadêmica dá confiança. Te dá confiança. Você falar de qual vai rolar na altitude, quais os efeitos, o que está rolando lá, como que as coisas elas ocorrem, como é que é um treinamento, como é que é uma pré-temporada, então todas essas coisas, o treinamento dentro de campo, né? O nosso curso correu bastante dentro de campo, cara, então eu tinha mais segurança, né? Para não ficar no achismo, né? Para uns é legal, para outros não, sim, mas a minha opção não era ser um torcedor com microfone, não queria isso, né? Eu falei, eu quero seguir, eu sou jornalista, eu quero ter conhecimento. E aí você falou da Copa 2014, né? E ali assim, a partir daí eu já me preparo, né? Eu passei a ter uma relação menos emocional com o jogo, né? Eu prefiro, se eu puder zerar, eu zero. Porque a relação emocional com o jogo, seja ele de seleção, do seu time, ela só te cega. Ela te tira do controle. E eu, hoje em dia, é uma questão de anos e anos de vida, de muita análise, eu não quero que nada externo tire o meu controle. E o futebol pode ser um agente externo que vai tirar seu controle. Então, você imagina uma pessoa centrada aqui falando com você, aí sai um gol, ela fica louca, sai chutando tudo e tal. Eu não aceito isso, então não quero isso para mim. Então, eu prefiro ter uma relação assim, de boa com o futebol. O meu objetivo é tentar explicar. Se eu puder explicar, né, dentro dos meus conceitos, a minha visão sobre o fato, eu estou muito feliz. Essa é a minha única preocupação. O resultado, eu não estou muito preocupado, não. Eu estou preocupado com o resultado do meu trabalho. Eu falo, quem me paga é a ESPN, né? Um clube ou uma seleção, o máximo que poderia me dar, não dá mais, é raiva. Hoje, valeu. Mas nunca fui de ficar louco também, estádio. Eu só olhava a loucura dos outros e me perguntava o que aconteceu com essa pessoa, né? Se o futebol tem esse poder, imagina o resto, né? Não, sem dúvida. Eu falo muito, Capretti, vai me cortando aí. Não, jamais. É que a história era longa, cara. Você perguntou uma coisa que é legal falar. Não, e eu me identifico muito, porque eu, quando entrei na faculdade também, eu fiz Mackenzie, a graduação, e a pós na Casper Libero. Eu queria trabalhar no impresso, eu saía de Jundiaí, ia para o Mackenzie em São Paulo, eu passava na frente do prédio do Estadão, do Jornal da Tarde, era o meu sonho trabalhar lá, era o meu sonho. Eu cheguei a trabalhar na Folha de São Paulo e no Lance, mas isso em 2005, 2006, 2007. Meu filho, hoje de 8 anos, nem sabe o que é jornal, Calçado. Então, esse sonho do impresso eu tive. Trabalhei no Jornal da Cidade de Jundiaí, aí me identifico muito com você. A gente tinha o entrevistão de domingo e um dos convidados foi o Wagner Mancini. Eu fui o encarregado de fazer uma entrevista com ele de página inteira. E eu fiz com o Mancini dando treino. Ele falou, não, vem aqui comigo, a gente vai conversando. Cara, hoje é impossível, Calçado. Então, essa nova geração que tá vindo não vai saber o que é isso. Os clubes não querem abrir treino e a pandemia foi o motivo perfeito. Eu cheguei a pegar esse período pré-pandemia, eu trabalhei na Fox, e ali eu conseguia entrar um pouco nos treinos e tentar ver se havia transferência do treino para o jogo, que é o que realmente importa. Eu já estava também estudando muito, fiz o curso de metodologia de treino da Universidade do Futebol, já tinha alguns conceitos. E queria entender a transferência, porque senão não fica adianta o treino, né? E eu não consigo enxergar um jogo de qualidade sem um treino de qualidade. Mas hoje a gente não pode ver treino, enfim. E aí, Calçade, me vem um outro ponto, né? Todo esse conhecimento, e você transfere isso para o público de uma maneira palatável, né? E imagino e concordo com você que a base de conhecimento te dá confiança. Talvez você nem use tudo que você tenha de conhecimento, mas a segurança que isso te dá para falar, ela fica explícita ali, né? Então, talvez você tenha 100 informações, você vai usar 15, mas as outras 85 te dão a segurança para falar dessas 15. E a gente passou, né,
com jornalista e com treinador. O treinador boleiro e o treinador que estudava. O jornalista que fala a linguagem do povo e o jornalista que usa o tatiquês e ninguém entende. A gente teve, né? Quando os livros começaram a chegar, né, Calçade, da Espanha, de Portugal, porque a gente, infelizmente, não tem literatura brasileira, agora um pouco mais, mas ainda muito pouco, chegaram os termos, né? Amplitude, temporização, progressão. E aí, muita gente usou e abusou muito disso, e aí vieram os críticos, tá vendo, ó, querem falar como estudiosos de Harvard, de futebol é simples. Só que você sempre ficou imune a isso, Calçade, eu nunca ouvi, não me lembro, de críticas a você com relação à linguagem. E aí tem uma mágica também, Calçade, que eu queria entender, como que você, com esse conhecimento que é claro, é nítido, é notório, mas você não se torna enfadonho, não se torna chato, não se torna esse tatiquês, você passa longe. Como que é essa comunicação daí? Como que você coloca no microfone tudo isso? Primeiro que os termos, eles podem ser estranhos para muita gente, é porque eles vêm do lugar onde eles foram criados. No dia que a gente criar um conteúdo mais denso sobre futebol, a gente vai produzir talvez os nossos. É que não precisa ter uma guerra de termos. Então é o seguinte, cara, talvez adotar os termos que vêm da Europa, isso pode ser da Inglaterra, geralmente é Portugal, Espanha, porque são mais palatáveis aqui para nós, é porque eles estão desenvolvendo conteúdo lá e a gente não está desenvolvendo aqui. E nós temos focos de conteúdo, né? Tem gente muito boa, mas que também foram aprender lá, porque você tem que buscar onde ele existe. E eu acho uma bobagem essa coisa, né? Que muita gente fica, agora se fala tal coisa. Eu lembro uma época que, de tempos em tempos, tem os ataques a esses termos, né? Aí, cara, era assim, né? Até foi um treinador que hoje dirige o time da Série B, que já ganhou títulos importantes também e tal, que eu gosto muito, que você conhece, que já pode ter sido seu professor lá na Universidade de Futebol, e havia um treinador bem grandão dos antigos, né, falando, isso aí no meu tempo, tem gente que já inventou tudo, né? A CBF, no curso de treinadores, a CBF deu a licença máxima para treinar alguns treinadores acho que acima de 60 anos, uma coisa assim. Quer dizer, caras que poderiam fazer o curso, eu diria que até deveriam, simplesmente eles ganharam a licença. E ainda muitos eram chamados para dar aula no curso e para falar mal do curso depois, né? Então, assim, tem umas coisas muito estranhas no Brasil, né, que é esse desprezo pelo conhecimento. Eu já me vi, hoje eu não entro mais nessa, mas eu já me vi em embates, uma vez com um professor, acho que ele era professor de história, eu defendendo o conhecimento e ele nesse papo, imagina, eu falei, o cara é professor, deveria ser o primeiro defensor, né, do conhecimento, que todo dia ele se expande, né? E não, o futebol é aquilo que eu aprendi com a minha experiência. Cara, mas a sua experiência terminou quando? Quer dizer que nesses últimos 30 anos, 10, 20, 50, não aconteceu nada. É só a sua experiência que determina. Quer dizer, esse é um erro enorme, né? E é um país que a gente imagina a quantidade de analfabetos funcionais que tem o Brasil, né? E a gente tem que estar defendendo a gente tem que defender diariamente conhecimento, né? Imagina, defender o conhecimento no futebol, aí é muito mais difícil. Imagina, futebol bobagem, futebol já nasce sabendo. Mas tudo bem, cara, acho que cada um escolhe um caminho, entendeu? Eu não vou por esse caminho, mas é impossível. Isso não quer dizer que eu seja perfeito, mas eu quero buscar outras coisas. Eu quero tratar o meu público com inteligência, né? Levar para o público que acompanha a gente, que eu sei bem qual é, porque são as pessoas que se encontram, né? Eu tenho um público que é mais maduro, eu digo que é um público que paga as contas, e a gente que está ali, que não é um público assim tão jovem, né? Mas é uma galera que paga as contas
e a galera que vem falar comigo. Então, eu acho que essa divisão também de públicos, acho que o conhecimento deveria ser um só, mas infelizmente nós hoje temos compartimentos, né? Então, às vezes você pode aplicar, às vezes não pode. Tudo bem, faz parte. É aquilo que a gente estudou muito no futebol, né, Calçade? Todo é maior que a soma das partes, né? Para analisar o bolo, não preciso a melhor farinha, o melhor ovo. Não, eu junto tudo e tenho um grande bolo, né? Ou aquela clássica, né? O pianista, para tocar melhor o piano, ele corre em volta do piano ou ele toca piano? Né? Só que aí você vai falar isso aí e falar, o que você está inventando moda? Que é isso? O futebol é mais simples que isso. Mas isso também é simples, né? Você vai fazer um exercício, você joga como treina e treina como joga. Aí há que eles preferem ainda, né? Jogo é jogo, treino é treino. Pois é. E aí você fala, no treino você não precisa fazer nada. Vai no jogo e resolve. Tá bom. É aquele treino de finalização que o jogador chutava por cima e dava risada para quem mandava a bola mais longe, totalmente descompromissado, sem caneleira, chuteira desamarrada, e achar que na hora do jogo vai resolver, não vai resolver, não vai. Isso aí tá... Ou você fazia isso um dia antes do jogo e na hora do jogo o cara tava com a perna pesada desse tamanho de tanto ter treinado chute. E a gente tem uma ideia no mundo do futebol que é predominante de que quanto mais, melhor. E o grande segredo é saber dosar. Quando fazer, como fazer, por que fazer. Né? Então, é isso, cara. É isso. Eu já vi muito, já vi treinador. Uma vez um treinador, não vou dizer quem é, chegou no Palmeiras, cara, ele tava dando treino, tava cobrindo. O cara foi, anoiteceu e ele mandou acender a luz. E mandou ver. E era o mesmo treino. Bola no lateral corre, linha de fundo, cruza, atacante de cabeça. Mas foi um tempo assim, sem variação, sem muita interferência de oposição. Era só a mesma coisa. Pá, pum, pá, pum, pá, pum, pá, pum, pá, pum. Aí no dia seguinte, esse cara é demais, ele já botou os caras para treinar até a noite, Paraná. Eu falei, assim, naquela época eu também acreditava nisso. Hoje eu falo pra ele, ai, coitadinho, sabe nada, inocente. Vai servir para nada isso. Só para o treinador sair como cara ferrado, hein? Pois é, mas não é assim, né? A densidade do treino, se eu quero melhorar a finalização do meu time, eu treino situações em que as finalizações aconteçam com oposição, 2 contra 3, 3 contra 4. Que vai acontecer no jogo, não um cruzamento sem marcação e um cabeceio sem marcação. Algo que não é o contexto do jogo, né? Exato. Por isso que os caras se falavam, imagina, os caras ficam fazendo um bobinho. Acho bobinho um nome ruim, porque parece uma brincadeira realmente inútil. O tal, os espanhóis chamam de rondo, a gente não precisa chamar de rondo aqui, mas ele tem um conteúdo, né? Ele não é só, às vezes você tem um no meio da roda, às vezes são 2, às vezes você tem que tocar e girar e mudar de posição, você pode ir acrescentando elementos ali, e a hora que você vai ver, que os caras chegam no meio de campo e fica pum, 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 e sai uma bola, você fala assim, nossa, parece aquele treino ali que os caras estavam fazendo. É exatamente isso. Era o treino, que para muitos é inútil, singelo, chama de bobinho, mas no momento de pressão, se você mantém a posse. Então, tem coisas assim que tudo tem um sentido. Ele pode ser um sentido, ele pode estar certo, mas pode estar errado. Né? Mas tem um sentido. Então, por isso é melhor saber do que achar. Né? De opinião. Responder ciência com opinião, só com opinião, sem conhecimento, é um negócio meio complicado. Sim. E aí, mas jornalismo esportivo sobrevive com isso, né? Basicamente sobrevive com isso. Sem dúvida. Não, e aí você tocou num ponto, né? A intensidade com que esse treino é feito. O bobinho pode ser uma brincadeira, de fato, uma zoeira. Mas se o jogador está intenso, agressivo, concentrado, pensando nos movimentos, ele vai reproduzir o estado de jogo.
né? E aí eu te coloco como provocação final, Calçade, a gente podia ficar horas conversando, o papo é maravilhoso, te coloco assim uma reflexão que eu tenho muita dificuldade para fazer, né? Que é assim, o que a Copa do Mundo deixa. E eu tenho um cuidado, porque a próxima geração sempre é a melhor, né? E eu nunca vou esquecer, depois da Copa de 2010, Calçade, sai o Dunga, entra o Mano Menezes, e aí todo mundo fala, não, agora vai. A nova geração tem o Neymar, tem o Ganso, tem o Alexandre Pato, tem o Lucas Moura, tem o Felipe Coutinho, tem o Casemiro, tem o Richard. Não, agora vai. Só que 4 anos é uma eternidade. E aí o cara se machuca, o cara não vinga, o cara não vai, né? E a gente tem um grande erro, né, Calçade, de achar que a seleção brasileira sub-20 representa a base, e não representa, porque os caras do sub-20, eles são profissionais e não são liberados. Os clubes não liberam para o sub-20, não é a melhor seleção brasileira sub-20. Eu até fico... me constrange isso. Não é a seleção brasileira sub-20, ela não representa a base do futebol brasileiro, porque é um time que se reúne e nem todos são liberados, mas enfim, é o que eu te deixo, Calçade. Para onde a gente está indo no futebol e na comunicação, na sua opinião? Né? E aí uma pergunta mais também como jornalista, como comunicador, direitos pulverizados, a internet de uma maneira como a gente nunca viu, né? Você é um pouco mais velho que eu, mas eu também de uma geração, como eu citei, que eu queria trabalhar em jornal, queria trabalhar no impresso, amo ler aqui, o que mais tem do meu lado aqui são livros, ó, dá para ver aqui, livro de tudo, inclusive esse aqui de futebol, do cartão vermelho, da FIFA, enfim. Para onde a gente vai, Calçade, no futebol, assim, fugindo, né? Não tinha que ser o italiano, que besteira, esse italiano não sente o que a gente sente, fugindo desse lugar comum. Para onde a gente está indo? No futebol e na comunicação, pensando num ciclo gigantesco que, de fato, 4 anos é muita coisa. E eu te vi falando num programa desses, a CBF vai ter que correr 40 anos em 4. Isso é de uma dificuldade absurda para nós. Será que o Ancelotti vai estar? Será que o presidente vai ser o mesmo? Será que esses jogadores vão chegar bem? Baita ponto de interrogação em tudo. Mas que para você a gente vislumbra para 2030 na comunicação e no futebol brasileiro, Calçade? No futebol, assim, vamos ficar no futebol primeiro, um ciclo muito pequeno, né, para tanta revolução, para tanta mudança. Claro, quando o Brasil perde uma Copa ou deixa de competir, porque isso está acontecendo nas últimas 6 Copas, né, competir para valer, então a tendência do torcedor é você cancela todo mundo e traz gente nova. Não é assim que funciona. Não é bem assim. Muitos vão ficar, até porque são jovens, são bons. Outros já terminaram a sua trajetória, isso está muito claro. Casemiro, já era. Bruno Guimarães, continua. Marquinhos, talvez já tenha encontrado uma outra solução. Gabriel Magalhães pode ficar mais um pouco. Laterais, temos que encontrá-los. Será que o Wesley vai ter um desenvolvimento, vai estar melhor? Pode ser um lateral direito, e que interfere demais na forma de jogar. O Brasil tinha uma forma de jogar com o Wesley, sem o Wesley, essa mudança teve que acontecer durante o Mundial. O Brasil ia com 4 jogadores mais, vamos chamar de atacantes, mas aí no meio do caminho, entra o Paquetá. Então, o futebol, a gente não vai conseguir assim, uma mudança que o futebol brasileiro poderia produzir de conteúdo, de jogadores mais capacitados, mais bem treinados, de pessoas mais educadas no sentido de você melhorar a educação daquela pessoa para que ela entenda melhor sobre o jogo, sobre a vida, consiga refletir, ter mais capacidade intelectual de lidar com a vida, independentemente de ser jogador. A gente tem aqui, a gente produz, assim, os garotos entram, eu digo, num depósito, né? Pode ser o depósito do clube, pode ser o depósito do empresário, que fica ali anos e anos alimentando o garoto, dando dinheiro para a família, mas um dia ele precisa pegar de volta. E aí ele enfia o garoto na primeira brecha que der, porque ele quer ganhar o dinheiro. Então, a gente teria que repensar tudo isso no futebol, ter um grande plano nacional de futebol e desenvolvimento, sabendo que 4 anos, basicamente, nós teremos jogadores que a gente já conhece. Claro, pode surgir alguém que está com 18 anos, vai estar com 22 lá, mas é alguém que tem que ter uma carreira simples, né? Meteórica. Pode ser que aconteça, mas a maioria a gente já conhece. Esse é um ponto. Tudo bem. E vamos ver, o Carlo Ancelotti tem que se adaptar também.
ao nosso jeito, à cultura, e aquilo eu entendo que ele procurou uma adaptação rápida em cima de perfil de jogadores. O nosso perfil não é um perfil no Brasil e fora dos jogadores brasileiros que estão no exterior de controle de posse de bola, tal. É um jogo vertical. Ele chegou na seleção e imaginou um jogo vertical. Com o Estevão, com o Vinícius, com o Rafinha, né? Com o Rodrigo. Ele pensou isso. Rui, Militão lá atrás. Dois logo de cara. Aí, quando ele fala, bom, então eu vou fazer isso com o meu lateral direito. O lateral direito dele, adeus Copa do Mundo. Então ele começou, né, isso também é importante. Se tivesse a Espanha perdido, ela conseguiu usar pouco do Lamine, ela usou um pouco do Lamine Yamal e muito pouco do Nico Williams. Mas se ela tivesse perdido os dois para o Mundial, não sei se ela teria vencido. Bom, então, o Ancelotti perdeu os jogadores. Você tem que ser o melhor do ciclo e tem que confirmar isso no mês da Copa. Por exemplo, se a Copa do Mundo começasse hoje, outra vez com as mesmas 48 seleções, qual é o percentual de certeza que a gente teria que a Espanha ganharia outra vez? Não sei. Pode ser que desse França, né? Pode ser que a Inglaterra fosse mais longe, a Argentina caísse. Você tem que ser o melhor do mês. Mas a gente precisa correr. E eu não vejo disposição nisso, tá? Não vejo essa capacidade gerencial da CBF de tentar entrar a fundo no futebol, na formação, junto com os clubes, e entender com os clubes o que está acontecendo e onde a gente pode melhorar. Esse é um ponto. Então, isso vai nos dificultar. Ou a outra, o jornal. Cara, sim, as mudanças estão mais rápidas no jornalismo. Antigamente, a mudança ela durava mais tempo. Como o satélite. O satélite durou um tempão em transmissões. Hoje a gente faz com telefone. O telefone, eu estou falando aqui, estou gravando com você no telefone. A gente põe um aplicativo, né? O Live, o Smart, que é um aplicativo, e você entra no ar com ele, na televisão. Poxa, e cadê o satélite? Está sendo usado de outra forma. Você não precisa mais alugar um satélite, pagar $10 mil para você gerar 15 minutos de matéria, entendeu? Então, a gente se adaptou, coisas boas. No caso da comunicação, né, as redes sociais, as big techs, vamos dizer assim, no caso do YouTube, eles ofereceram uma possibilidade enorme de mudança. A televisão vai continuar existindo. Como? Sabemos. O rádio já se tentou matar o rádio, né? Que faz desde que surgiu a televisão, e ele ainda não morreu. Então, eu não quero matar ninguém antes do tempo. Mas a plataforma onde o nosso conteúdo vai ser exibido é o que menos importa. Se é no YouTube, se a gente vai ser um TikTok, vai ser numa televisão, e na televisão você liga, assiste um canal linear, normal, uma Rede Globo, ou você é o mesmo... Não, agora eu vou botar no YouTube, e a mesma tela. Mas a comunicação é diferente. A comunicação é diferente. Existe um público diferente consumindo o YouTube hoje. Cara, sim, se é bom ou é ruim, tem coisas que eu gosto, tem coisas que eu realmente não curto. Eu não curto a era do jornalista influencer. Eu acho que o jornalista, ele tem um papel, influencer tem outro. E é impossível ser as mesmas coisas. Uma vez uma pessoa me falou, há alguns anos atrás, falei, olha, eu não faço propaganda, eu não faço propaganda de nada, eu não me meto nesse mundo. Então você é um jornalista raiz. Até hoje aqui, raiz, não sei se sou raiz, mas é só por causa da propaganda, pensei comigo, né? Eu faço jornalismo, eu não consigo fazer jornalismo e vender ao mesmo tempo. Eu não tenho, aliás, esse talento para vender nada. Mas eu quero me concentrar só no conteúdo e não ter nenhuma amarra. Mas a gente está num tempo que se vende de tudo. E se é influencer, você vende mais, sim, na Copa do Mundo, uma coisa que incomoda para mim. Olha aqui, tirei uma foto com não sei quem, fiz eu
Cara, eu vou para fazer um conteúdo, ver o que o jogo está rolando, o que está acontecendo, né? Imagina se todas as vezes que eu assisti Cristiano Ronaldo e Messi ao vivo, narrando, comentando jogos, fosse ficar, olha aqui, eu tô com... Meu, ia ser uma chatice do mundo, que foram, sei lá, não sei quantos. Eu também nunca liguei para isso, não contei, mas sei lá, 10, 15, 20, um contra o outro, Real Madrid com o Barcelona. Assim, o jornalista não é a notícia. Desculpa, mas definitivamente eu não sou notícia. Eu sou um meio. E no caso, como comentarista, eu sou um jornalista, eu trabalho com informações, né? A gente, nosso curso lá de gestão na Universidade do Futebol, né? Você tem o dado, a informação, o conhecimento e a sabedoria. Então, o dado sem informação, ele é um negócio que fica estranho, você não sabe como interpretar. Saber interpretar esse dado já te leva ao conhecimento, e a sabedoria é algo ainda maior, porque você trabalha nessa cadeia de dado, informação, conhecimento e sabedoria. Então, esse é o nosso objetivo. Mas cara, eu vou continuar assim, vamos ver até quando esse mundo me atura, né? Vamos ver. Tá, muitos anos, Calçade, porque você é referência, cara. Que legal esse bate-papo. Te agradeço demais por ter aberto esse espaço na sua agenda. Com certeza, quem ficou até o final aprendeu bastante, né, Calçade? De novo, não é puxar sardinha para o seu lado, não preciso disso. A gente se conhece já há muitos anos, gravitando, né, nesse universo aí dos cursos, desses amigos em comum que a gente tem. E você consegue, como ninguém, aliar esse conhecimento com a comunicação e, como poucos, talvez o melhor que seja, ou um dos melhores, não sou injusto com ninguém, mas, na minha opinião, consegue transmitir isso. Essa é outra coisa do mundo, nosso mundo, é sempre resumir tudo a um número. Não precisa, né? O melhor jornalismo, o melhor. Cara, eu sou contra isso, porque isso é uma visão muito estreita, né? Assim, de sempre querer reduzir. Então, esse lado do ego aí eu luto contra, porque ele só faz mal pra gente, quem se acha muito, né? Eu não quero ficar me achando nada, eu só tenho um caminho e sigo nele. E ele me trouxe até aqui, ponto final. Então não tem por que mudar. Você pode trabalhar em plataformas diferentes, adaptado até a linguagens, mas é o seguinte, você não joga o conteúdo na lata do lixo por causa disso. Esse que é o ponto. Conteúdo continua sendo conteúdo, né? Eu digo assim, né? Ser aquela coisa vamos fazer um negócio muito engraçado e tal. O problema do engraçado, a gente fazer com bom humor e leveza é uma coisa, né? Aquela coisa, o riso pelo riso, pela piada e tal. O problema é que sempre vem alguém mais engraçado e mais barato que você. Né? Verdade, então é melhor. No conteúdo é mais difícil, porque ali você tem que ter um saco, né, meu, muito grande. Porque, né, não é uma dedicação, né? Então, Capretes, nós vamos nesse caminho aí e seguimos, né? Tem uma galera que está perseguindo, como você e tal, e eu acho que é o caminho, é o exemplo para muita gente. Tomara que uma garotada aí, essa garotada que está se inspirando e tal, em jornalistas, né? Porque outro dia eu estava conversando com meus colegas, falei, gente, se a gente criar um curso de influencers, faculdade de comunicação, turma de influencers, turma de jornalistas, cara, vai ser uma moleza entrar em jornalismo, porque vai sobrar vaga, né? E nós temos grandes jornalistas, caras assim, e mulheres maravilhosas que hoje, né, estão no futebol também, e com as nossas companheiras lá na ESPN e também na Globo, no Sport TV e na Cazé. Não vou citar nomes porque a gente vai esquecer, vai deixar gente muito boa de fora, mas é uma maravilha trabalhar também com as mulheres que estão ali, cara, convivendo com a gente no futebol. E esse futebol tem uns lados assim de burrice crônica, né? População brasileira, 52% é de mulheres. E o futebol, cara, quer excluir as mulheres. Mulheres têm
ir ao estádio, às vezes é um ambiente árido, jornalismo esportivo não pode, ou não sei o que não pode falar. Cara, eu não sei em que mente, em que mundo vivem essas pessoas que simplesmente excluem as mulheres. Primeiro, que não deveriam ser, nenhum ser humano deveria ser excluído. São seres humanos, não são, veja, homens, mulheres, né? Isso é uma coisa também maluca. Mas, cara, aí fica essa loucura toda, né, desse mundo maluco e machista que a gente vive. Então, que as nossas companheiras também tenham, né, o seu devido espaço, que elas estão mandando ver bem demais. Não, com certeza. Brilhantes profissionais que a gente tem hoje em dia no mercado, graças a Deus. Analisando pela competência, a mesma coisa que a gente fala, o técnico estrangeiro ou brasileiro, não importa o passaporte, importa a competência do cara, pelo amor de Deus, homem ou mulher, não importa a competência, né? Então é isso, né, Calçade? A gente se perde muito nos rótulos, né? A gente quer rotular tudo. Exato. É o técnico da nova e da velha geração. É o jornalista boleiro, o jornalista que estuda. Cara, não, é jornalista, é competente, gostar ou não. E não popular, não tudo num balaio, não, colocar tudo. Não tem balaio, não tem nada, né? E aí você segue quem você gosta. Pronto. Todo mundo vai ter espaço, graças a Deus. E a pluralidade é o que torna tudo muito mais legal. Que bacana. Calçade, mais uma vez, te agradeço demais. A gente podia ficar horas aqui falando, o papo vai muito bem. Que a gente se encontre pessoalmente, né? Pô, eu falei de pandemia, já passou, graças a Deus, faz muito tempo, né? Então, aí já rolando, né? Porque pelo home office, assim, pelo computador, parece ainda aquela aura horrível da pandemia, mas não. Então, a gente vai se cruzar com certeza aí. Foi a nossa conquista, vamos dizer assim, né? O mundo avançou, a gente perdeu, assim, a gente eliminou essas barreiras de poder conversar assim, né? Mesmo a televisão hoje, você vê que muitas entrevistas são feitas com a pessoa na sala onde ela está, liga o computador e dá um depoimento. E a televisão incorporou isso, todas, né? Então foi bem legal. Maravilha. Calçade, um grande abraço, então. Obrigado pelo seu tempo, pela sua agenda. Parabéns mais uma vez pelo trabalho. Referência demais, grande figura, grande ser humano, grande comentarista. E até uma próxima, Calçade. Valeu, Capretti, foi um prazer, viu? Muito obrigado pelo convite. Maravilha. Até então o episódio Jornalismo Esportivo Além do Óbvio com o comentarista Paulo Calçade. Até uma próxima, pessoal.